Olá, investidor! Sou o Bruno Pergentini e essa é a mais nova edição das nossas recomendações em vídeo. Na semana passada, o Ibovespa ficou no campo negativo, tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Começando por fora, nos Estados Unidos, a ata do FONC reforçou o afastamento da possibilidade de aumento de juros no curto prazo, dentro do que imaginávamos, e na zona do euro, fracos indicadores econômicos e a situação grega trouxeram algum incômodo aí para o nosso mercado. Por aqui, em termos de indicadores, tivemos mais do mesmo, com o aumento da taxa de desemprego em abril para 6,4%, na maior taxa para meses de abril desde 2010, e uma queda de 1,07% do IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, que também estava dentro do que nós imaginávamos. Mas os destaques tiveram mesmo na esfera política, e as pressões se deram principalmente por conta do adiamento da votação da medida provisória 665 no Senado, que teve votação postergada na quarta-feira passada. Governistas estimaram aí que a margem era de apenas 8 votos para aprovação. Então, em linhas gerais, isso daí foi até positivo para o governo. Além disso, tivemos rumores sobre a tributação das LCI e LCA e dividendos, e também rumores sobre a extinção do JCP. Mas o que de fato aumentou foi a contribuição social sobre lucro líquido, que antes estava em 15% e agora foi para 20%, que representa uma arrecadação aí de algo em torno de 3,4 bilhões de reais, e que também deve favorecer a aprovação da medida provisória 665. Em âmbito corporativo, o destaque ficou com a repercussão da divulgação dos resultados da Petrobras, que vieram acima da expectativa, mas continuaram com os mesmos problemas de elevado endividamento e risco ainda de rebaixamento de rate. Já para essa semana, em âmbito externo, na zona do euro, o cenário continua de relativa manutenção das condições de frágil crescimento econômico, e o ponto que destoa aí é a Grécia, que pode trazer alguma volatilidade por conta do próximo vencimento que já se aproxima de 300 milhões de euros já no começo de junho. Ainda assim, acreditamos que deve haver aí uma negociação junto aos credores internacionais e a liberação da tranche de 7,2 bilhões de euros para a Grécia. Nos Estados Unidos, teremos a sondagem industrial e dados sobre a confiança do consumidor, muito importante naquela economia, além da releitura do PIB do primeiro trimestre, que deve ser positiva e pode trazer aí à tona discussões a respeito da taxa de juros. Mas o destaque continua por aqui e na agenda política novamente. Teremos aí uma agenda de votação no Senado, onde na terça deve ser votada a medida provisória 665, aquela que muda o seguro-desemprego, na quarta a MP 664, que altera a pensão por morte, e a MP que aumenta a tributação sobre produtos importados. E a expectativa é de que ocorram aprovações. Além disso, teremos a divulgação do PIB do primeiro TRI, que deve trazer uma queda, e do IGPM, que nós esperamos que seja de alta, mas também que não foge muito do contexto que esperamos. Mas o destaque fica com a divulgação do resultado primário, que pode trazer aí alguns resultados das reformas que já têm sido feitas. Em linhas gerais, nós esperamos uma semana relativamente positiva, sobretudo por conta dessa agenda de aprovações no Senado que esperamos. Como contraponto negativo, entendemos que o setor financeiro e de commodities podem trazer aí uma movimentação mais negativa, tanto por conta de aumento da CSLL e também por conta de ausência de indicadores chineses. A seguir, o Felipe Silveira vem com recomendações para você, investidor. Eu fico por aqui e até a próxima. Olá, investidor. De acordo com o cenário que o Bruno passou, a gente tem 5 recomendações de compra, sendo elas Embraer, Minerva, Telefônica, Cosan e Valid. A Embraer assinou 3 novos contratos nessa última semana, um com a Middle East Airlines, do Líbano, outro com a Tianjin Airlines, da China, aproveitando a visita do premier chinês ao Brasil, e o último e mais representativo com a Azul. Esse último contrato contempla o pedido firme de 30 jatos E195 de segunda geração, e opção para mais 20 dessas aeronaves. Em junho ainda acontece o Paris Air Show, onde historicamente bons contratos são assinados. E o primeiro-ministro chinês também trouxe boas notícias para os frigoríficos, com a abertura do mercado a algumas plantas, entre elas uma da Minerva que a gente destaca aqui. Além disso, outras 17 plantas estão em análise pelas autoridades do país e podem ser um drive importante para o futuro próximo. Vale lembrar que autoridades americanas também estão estudando abrir o mercado para a carne brasileira. Já a Telefônica vai distribuir 270 milhões de reais em dividendos e 515 em JCP. Os acionistas têm que estar posicionados ao fim do pregão de hoje. O valor bruto dessa distribuição é de 50 centavos para a ON
e 54% para a PN. O yield está em torno de 1%. Dados da ANP mostram que as vendas de etanol hidratado apresentaram um crescimento de quase 14% em março e um acumulado de 27% no primeiro trimestre desse ano. É uma boa notícia para a operação da Raízen, que é o braço de distribuição da Cosan, e, além disso, esse segmento de distribuição de combustíveis confere certa defensividade aos papéis da companhia. Ponto positivo em tempos de BOV bastante volátil. Para encerrar com outra empresa mais defensiva, mas com perspectiva de crescimento, recomendamos a Valid. E quando falamos de crescimento, o mercado americano deve ser o principal destaque nesse sentido para a empresa. A operação, que sempre foi o calcanhar de Aquiles nos resultados da companhia, já tem mostrado os claros sinais de recuperação e vemos um ano de melhora tanto em cartões como identificação. Essas foram as recomendações da semana. Para mais informações de essas e outras empresas, acesse o nosso portal e curta a nossa página no Facebook. Eu fico por aqui. Uma ótima semana e bons negócios.